Oi, Thelma, como vai você? Tudo bem? Tudo bom, já com saudade de ter novas conversas aqui. Ok, eu soube que você convidou uma pessoa realmente especial para essa conversa de hoje. E quem que está com a gente hoje aqui? Então, é a Thaís. Assim que eu conheci um pouquinho da Thaís, eu já fiquei muito interessada em convidar ela para vir conversar aqui com a gente. Ela é de São Paulo e eu vou pedir para a Thaís já para ela falar um pouquinho dela, alguma coisinha, para daí a gente já começar a perguntar para ela algumas coisas. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo É bem? uma honra ser convidada a participar desse programa. E meu nome é Thaís, eu tenho 33 anos, sou casada, sou autista, tenho três filhos também que estão dentro do espectro. Eu estudo, esse ano eu me formo em psicomotricidade e estou no segundo semestre de pedagogia e estou implantando a inclusão na igreja que eu frequento. Interessante, bem envolvida aí, né? Estou bem envolvida. Thaís, obrigado por compartilhar esse tempo com a gente aqui. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Que é uma pergunta muito básica, né? O assunto da nossa entrevista é autismo, e a pergunta mais básica possível para essa conversa que a gente tem aqui, vai ter, seria: o que é autismo? Essa pergunta é difícil, apesar de eu viver isso todos os dias, né? Meu diagnóstico é um pouco recente, mas assim, eu sempre achei que eu era aquela criança estranha, aquela adulta, sabe, meio desengonçada, então pra mim autismo era isso, né? Agora que eu tô tendo uma outra visão e sei que não é isso. Então, o autismo pra mim é eu poder ser quem eu sou, né? Sem julgamentos. É isso. A gente está muito curioso aqui, Thaís, para saber como é que foi a questão do seu diagnóstico, né? Se você quiser começar lá da infância, né? Lembrar certas coisas, porque você teve o diagnóstico depois de adulta, né? Sim, tem menos de um ano meu diagnóstico. Aham. Então, é, conta pra gente, você quer começar pelo momento atual ou você quer começar lá de trás, trazendo o que acontecia com você, o que conduziu para você chegar aonde você chegou hoje? Então, o meu diagnóstico foi assim, depois dos meus filhos, né? Desde o caçula, a mais velha, e depois o meu. Então, posso começar contando do caçula. Pode Uhum, ser? uhum, Em 2018, quando o Francisco nasceu, ele. Até então, ele era uma criança típica, né? E com 4 meses de vida, ele teve uma bronquiolite muito forte, precisou ser internado às pressas. Eu lembro que a enfermeira levou ele, pegou ele correndo, assim, pegou ele dos meus braços. Por Deus, o hospital estava vazio quando eu cheguei, né? Ele estava com insuficiência respiratória. E aí levou ela, pegou ele dos meus braços, levou pro médico. O médico pegou e falou assim pra mim: se despede do seu filho, porque ele pode não resistir. E ali eu fiquei em choque, eu fiquei sem reação, falei assim, faz o que tem que ser feito, né? Só que eu meio que desliguei. Eu não vi as pessoas, o que estava acontecendo à volta. Eu sei que eu ajoelhei ali no hospital mesmo, orei, pedi muito a Deus pela vida do meu filho e falei, né, que seja feita a sua vontade. E assim, foi questão de segundos que eu abri o olho, né? A enfermeira estava do meu lado com um copo de água e ela falou assim pra mim: Thaís, deu tudo certo. O Francisco tá bem. Toma água com açúcar, que você tá muito nervosa. E eu achava que eu não tava demonstrando nada, né? E fiquei bem. Ele foi transferido para um outro hospital na mesma noite, depois de muitas horas, porque vinha ambulância e não tinha equipamento de UTI. Vinha outra ambulância e não tinha equipamento de UTI. Na terceira ambulância, mesmo sem todo o equipamento ali, ele foi transferido. E eu tive uma experiência, a minha primeira experiência, assim, que eu acho que foi com Deus mesmo, porque eu lembro que tinha uma senhorinha lá na UTI e ela falou: Posso fazer uma oração por você? Ela estava com um crachá do hospital e tinha um nome, não lembro o nome dela. E ela leu uma passagem da Bíblia pra mim e ela falou que ia ficar tudo bem, pra eu ter fé que Deus estava cuidando de tudo.
E ela ficou uns minutos ali, a gente conversou, ela me abraçou e foi embora. E assim, foram 15 dias que a gente ficou na UTI. E 15 dias eu dormindo na UTI, minha mãe dormindo na UTI, minha sogra indo e voltando todos os dias. E nesse período, o Francisco ele teve 3 paradas cardiorrespiratórias. Enfim, depois desse episódio, depois dos 15 dias ele teve alta, ficou bem. Nunca mais teve nenhum acesso de nenhuma crise, né, de bronquiolite. Mas ele não falava. Com 2 anos eu percebi que ele não tinha o comportamento igual dos outros 2 filhos que eu tinha, né? Que ele era o caçula. E aí, com 2 anos, eu procurei o neuropediatra. Eu lembro que a médica de cara falou pra mim, ele não tem nenhuma sequela, porque a gente achava que ele tinha alguma sequela da época que ele teve as paradas, né? E ela falou, ele não tem nenhuma sequela. Pode ser que ele seja autista. Aí já encaminhou ele para avaliação neuropsicológica. E o Henrique, que é meu filho do meio, muito hiperativo, demais, demais. Parecia que ele botava o dedo na tomada ali e ligava, não desligava mais. E ela falou assim, o Henrique pode ser que ele tenha TDAH, vou encaminhar ele também. Aí, como tava com os 3 na consulta, né, ela falou, vou encaminhar a Rebeca também, que era mais velha, já faz a avaliação dos 3. Ok. Aí lá vai eu, fui procurar a neuropediatra, eles fizeram a avaliação os 3. Do Francisco, ela falou assim, olha, o Francisco não é autista, ele só tem um atraso mesmo na fala, encaminhou para fono. O Henrique deu que ele realmente é TDAH, precisa psicologia, né? Mas até então, psicologia convencional. E a Rebeca já deu a ansiedade generalizada ali, ela tinha 6 anos, já com diagnóstico de ansiedade, e o Henrique de TDAH. Então, os 3 começaram a fazer terapia cedo, e quando foi em 2022, que o Francisco começou a ir para a escola, já com 4 anos, ele ainda não falava. Mesmo fazendo a fono uma vez por semana, ele não falava. E aí, eu na escola ficava, porque eu sabia que tinha alguma coisa, não era normal aquilo. E aí, conversava com a professora falava, professora, será que ele não é autista? Será que a médica não errou lá na avaliação? E ela falou, mãe, fica tranquila, a socialização dele é boa, ele é empático com as outras crianças, ele divide o lanche. Criança autista não é assim, ela falava pra mim. Eu tenho alunos autistas aqui que não são assim. E aí, eu fiquei com aquilo, mas aí, no meio do ano, ele começou a desenvolver a fala, começou a falar, meio que enrolado, mas falava. E aí, quando foi em agosto de 2022, a professora me chamou, junto com a coordenadora e a psicóloga, e falou assim, olha, o Francisco, ele tem muita dificuldade na coordenação motora fina. Ele não consegue pegar no lápis direito. Então, a gente percebe que ele esbarra muito nos lugares, ele cai com frequência, então ele precisa de um psicomotricista. Aí, eu peguei e falei, tá, o que que é isso? Aí, fui pesquisar, fui atrás desse profissional. Só que eu fui descobrir que para fazer psicomotricidade tem que ser especializado em aba. E na minha leiguice, peguei e passei ali no pediatra, pedi para fazer a guia aba. Só que quando cheguei no consultório, eles não aceitaram, porque o Francisco não tinha diagnóstico. Aí falaram para mim que tinha que ser, não aceitava guia de pediatra, tinha que ser ou do psiquiatra ou do neuropediatra. Aí falei, vou ver no convênio o que tem mais rápido. Aí consegui agendar um psiquiatra para pegar as guias, né? Quando eu cheguei no psiquiatra, que eu comecei a contar toda a trajetória do Francisco, ele me deu a guia não só de psicomotricidade, me deu psicomotricidade, terapia ocupacional e fono. Ele falou, seu filho é autista. Eu vou encaminhar para essas 3 especialidades. E eu não fiquei triste. Para mim foi um alívio, porque, assim, todas as dúvidas que eu tinha, eu já comecei a conversar ali, expor para o médico. E ele falou, é isso mesmo, é isso que você está pensando, e por isso que eu vou, já laudou ele no mesmo dia, encaminhou para as terapias, e desde então ele começou a fazer essas terapias, né, todos os dias. E a Rebeca e o Henrique continuaram com a mesma psicóloga desde 2021. Quando foi em 2023, a psicóloga do Henrique chamou, né, eu e o Bruno, que é meu esposo, para conversar. Aí, só que até então, ela, meio que por baixo dos panos, ela foi começando a fazer investigação. Então, ela mandava relatório para a escola. O Henrique também fazia acompanhamento com a psicopedagoga. Ela conversava bastante com a psicopedagoga. E a gente não entendia o porquê aqueles questionários que a gente tinha que responder e mandava para a escola. Não tinha muita vivência com aquilo, mas ela já estava investigando, né? E quando ela chamou a gente para conversar, ela falou, Thaís e Bruno, a gente vou encaminhar o Henrique para fazer uma nova avaliação neuropsicológica, porque o Henrique,
eu acredito que ele seja dentro do espectro também. Só que ele é totalmente diferente do Francisco. O Henrique ele tem altas habilidades de superdotação, além do TDAH. Só que precisa de uma avaliação para ter certeza. Não posso falar porque eu não sou especialista, né? Precisa avaliar mesmo. Mas pelo que os professores falam, a psicopedagoga fala, pelo que ele me traz, o que vocês me trazem dele também, eu acredito que ele esteja dentro do espectro. Aí lá vai a gente de novo fazer a avaliação neuropsicológica. Aí fomos, tudo. Na época, quem fez a avaliação neuropsicológica do Henrique era meu terapeuta na época, que ele é neuropsicólogo. E, e ele, quando foi dar a devolutiva, né, falou assim, não tem traços de TEA. Aí, ok. Só que aí a gente já tinha trocado de psiquiatra. O Henrique e o Francisco estavam fazendo um acompanhamento com aquele psiquiatra que laudou o Francisco desde então. Só que a gente migrou para outro psiquiatra. Quando eu levei já tinha passado uma vez com esse psiquiatra, o psiquiatra falou, realmente, ele tem traços, só que eu vou esperar o resultado dessa avaliação para poder fechar o diagnóstico e ter certeza. E aí, um mês depois, né, que ele terminou a avaliação, o médico laudou. Falou assim, ó, o Henrique, ele é autista, tem altas habilidades, superdotação, além do TDAH, composto, né? Uhum. E aí, no dia que ele laudou o Henrique, ele falou pra mim, Thaís, eu vou fazer encaminhamento pra investigar da Rebeca. Aí, pra mim, foi um baque, né? Porque, Já tem dois. O cara ainda é, quer puxar mais um aí, mais uma. aí foi um baque porque eu comecei a chorar, porque ele pegou e falou, o que que aconteceu? Aí eu peguei e falei, doutor, se a Rebeca é autista, eu também sou, porque ela é igualzinha a eu, sem tirar nem pôr, ela é eu escrita, tudo, tudo. E aí ele pegou e falou, então vai investigar também. Ele falou pra mim, eu peguei e fui. Fui investigada a Rebeca primeiro, o Henrique foi laudado em dezembro de 2023. Quando foi em março de 2024, fechou o diagnóstico da Rebeca. E em junho de 2024, fechou meu diagnóstico. Com outro médico, né? Porque o médico que eu passava não era o mesmo deles. E aí, desde então, eu vivo nessa luta, né? Nessa batalha de terapias. Thaís, a minha grande curiosidade, depois de ouvir como é que é? Essa saga, né, com as suas crianças, e a Thaís autista, você teve tempo de junho de 2024 para cá de se perceber autista e de olhar para você mesma com o seu autismo? Tive, porque desde quando eu comecei a investigação do meu diagnóstico, eu comecei a fazer muitas anotações de comportamentos assim, que para a sociedade é inadequado e que para mim era normal, que eu achava que era da minha personalidade. Tanto que eu tenho um caderno com todas essas características e eu comecei a escrever e comecei a relembrar desde a infância até quando eu estava na escola e eu falava, poxa, se eu já tivesse meu diagnóstico, eu acho que já seria tão mais fácil, né? E não foi, infelizmente. Eu tive muita dificuldade na escola quando criança. Eu aprendi a ler, eu estava na segunda série já. E o terceiro ano do ensino médio também foi um desafio para mim, que eu repeti. Então, assim, eu sou muito literal. Então, por exemplo, prova de português. E eu respondia as questões, eu não falava o que pedia no exercício. Então, foi assim, bem desafiador para mim o ensino médio. E aí eu repeti, mas depois consegui fazer. E faculdade começava, não terminava, começava, não terminava. Mas agora que eu encontrei meu hiperfoco, eu tô seguindo. É outra coisa que eu achei muito interessante isso, né? Que você tinha dificuldade, essas dificuldades já desde a infância na escola, e de repente agora que você está se preparando para lidar com três crianças autistas e com qualidades completamente diversas uma da outra, né? E de repente você está deslanchando, né? É, Como você se sente como aluna, estudando aquilo que vai te capacitar para lidar com as suas crianças?
Olha, é muito gratificante, porque justamente eu comecei a cursar psicomotricidade por conta do Francisco, foi a primeira especialidade indicada para ele, e eu tô conseguindo ajudar eles. E o Henrique teve alta essa semana da psicomotricidade, a Rebeca já teve alta da fono e da psicóloga Aba. Ela começou a fazer psicóloga, o TCC, né? Em outro lugar, porque o ABA já não cabe mais nela. Então, hoje a Rebeca faz só terapia ocupacional. O Henrique ainda está fazendo TO, fono e psicóloga. E o Francisco também. Além da psicomotricidade, que o Francisco faz também, né? Então, assim, é muito gratificante ver a evolução deles, o quanto de terapia que eles faziam todos os dias, quanto eu posso ajudar nisso. E hoje ir para a clínica, hoje eu vou para a clínica com eles 2 vezes na semana só. Olha, eu achei interessante tudo isso que você falou, é, e você mencionou que os profissionais da escola, né, eu acho que professores, outros profissionais dali, eles meio que você até ficou meio, olha, por que tanto questionário, tanta pergunta e tal? Parece que as escolas estão mais preparadas hoje em dia para lidar com as crianças, alunos autistas, ou é alguma escola específica? Ou, em geral, a consciência sobre o autismo está melhorando? Então, na época, não foi a escola, foi a psicóloga do Henrique que teve essa iniciativa de mandar os questionários para a escola, né? Então, assim, a professora estava ali o tempo todo com ele. Então, todas as questões assim que a psicóloga tinha dúvida, a professora já respondeu assim de pronto, né? Então, na época eles estudavam no Colégio da Polícia Militar. E do ano passado para o ano passado, né, que a gente começou a frequentar Adventista, que a gente colocou eles no colégio Adventista. Então, assim, é outro suporte que a gente tem, uma coisa assim que eu nunca tinha visto. Então, eles têm o PEI, todo bimestre eles fazem o PEI dos três, material adaptado. É assim, você vê que é uma escola muito séria e assim, eu tive um acolhimento maravilhoso, Isso- porque o PEI é o Programa de Ensino Individualizado. Então, ou seja, a Rebeca, ela tem muita dificuldade em matemática. É o calcanhar de Aquiles dela, matemática. Só que hoje ela participa até de Olimpíadas de Matemática, porque o material, as provas é adaptado para ela, as lições são adaptadas para ela, dentro daquilo que ela consegue fazer. Então, por exemplo, o dia que tem prova, o professor fala assim para ela, Rebeca, você quer fazer prova na biblioteca, por exemplo, um lugar que é mais silencioso? Ela não quer, porque ela tem vergonha, ela já sabe, né? Ela não quer fazer separado, ela faz junto. Mas ela fala assim, mamãe, é maravilhoso, porque o professor lê pra mim, se eu não entendo, eu pergunto pra ele, mas ele não me dá a resposta, mas ele lê até eu entender. Fica lendo. Então, é isso. E quando as provas também, as questões são diferentes, não é igual da turma. Tem reforço. Como ela tem muita dificuldade de matemática, ela faz uma vez por semana ela faz reforço de matemática. O Henrique, como ele é mais pra frente, né, ele não precisa. Mas o Francisco, ele tem muita dificuldade também, porque o Francisco, além de ser autista e TDAH, ele tem dislexia. Então, ele tá no segundo ano agora, tá começando a alfabetizar, e vai começar agora em março, ele vai fazer. O ano passado ele fazia uma vez por semana o reforço. Esse ano ele vai fazer 2 vezes na semana, na escola. Uhum. Então você percebe que, agora, fora a escola, você sente que a escola está bem preparada, né, para receber alunos, estudantes autistas, principalmente nível um. Mas como é que você sente o mundo de modo geral? Ou a cidade, né, de São Paulo, onde você mora, né, a sociedade da cidade de São Paulo, está preparada já para lidar com os autistas, tanto crianças como Felizmente jovens e não. adultos? Não? Infelizmente não. O Quais são mundo os não está pontos fracos aí? preparado. A visão que as pessoas têm ainda do autismo é muito limitada, né? Então, tem gente que pergunta pra mim, o que é autismo? É problema de audição, por exemplo? Não sabe. Quando eu falo que eu sou autista, você não tem cara de autista. Faz referência à síndrome de Down. Lugares que, por exemplo, a gente vai com o cordão, né, do quebra-cabeça e pegar uma fila prioritária, as pessoas ficam olhando em você de cima a baixo, procurando uma deficiência pra falar, tipo assim, não é prioritário, né? Então, assim, é complicado. Eu achei muito interessante, Thaís, que você correu atrás para se capacitar para fazer um acompanhamento das suas crianças, né?
mas eu vi que não ficou só por aí, né? Que parece que até na sua igreja você está encontrando caminhos para você ajudar não apenas os seus filhos, mas ajudar outras famílias, né? Como é a igreja? Como é a receptividade da igreja para as suas crianças autistas? E qual a temperatura da inclusão na sua igreja? Quente. Temperatura Uau! Imagino. quente. Mas assim, desde quando a gente começou a frequentar a igreja, eu não escondi o diagnóstico deles, até porque eu moro aqui na cidade de Patriarca, então a igreja mais próxima da minha casa, a adventista mais próxima é da Guilhermina. E a minha vizinha, ela frequenta essa igreja. Só que eu não sabia que tinha aventureiros, desbravadores. E aí ela me explicou sobre isso e a gente acabou colocando as crianças na igreja da Guilhermina, mesmo frequentando no Tatuapé. E quando foi em julho de 2024, um mês depois do meu diagnóstico, né, a gente se batizou, eu, meu esposo, minha sogra e a Rebeca, a minha mais velha, né? E aí então eu falei, não, agora é a hora da mudança, né? Transferi todo mundo pro Tatuapé, pros aventureiros e desbravadores de lá. E foi quando eu falei, eu quero ajudar no Ministério Infantil. Aí procurei a diretoria do Ministério Infantil, que chama Thaís também, a diretora, e falei pra ela, falei, eu quero ajudar no Ministério Infantil, o que eu posso fazer? Aí ela falou, o que você faz? Eu falei assim, olha, eu tô começando agora a faculdade de pedagogia, e eu não sei muita coisa, mas se vocês me colocarem pra fazer, eu faço. Aí ela pegou e falou assim: vamos fazer uma reunião então, e eu vou abrir o leque pra você e você vê o que você sente mais confortável, né? E aí quando ela falou assim: a gente tem um projeto, a gente tem a ideia, né, de fazer um projeto de inclusão para crianças autistas para 2025, mas a gente não sabe como fazer porque a gente não tem voluntários. Aí eu peguei e falei, Thaís, você sabe que eu sou autista e meus 3 filhos são autistas, né? Aí ela não brinca, ela falou, não sabia. Ela falou, como que eu não sabia de uma coisa dessa? Eu falei, bom, o meu diagnóstico é recente, né? E eu não abro assim para as pessoas, mas o das crianças não é segredo, porque quando eu fiz a ficha dos desbravadores, eu coloquei, apresentei a cipiteia deles, né? Então não é segredo, mas assim, não é uma coisa que eu fico divulgando, nem nada, né? Aí eu falei, eu posso ajudar com isso, né? Aí ela pegou e falou, como você pode ajudar? Eu peguei e falei, não sei. Eu falei, qual que é a ideia de vocês? Ela falou, a gente queria fazer, por exemplo, o dia do autismo. A gente não tem estrutura para fazer, porque não tem ninguém que conhece do assunto. Mas vê aí o que você tiver de ideia, a gente vê o que dá para fazer. Aí eu falei, tá bom, vou fazer um projeto. Aí ela falou assim, inclusive a gente já tem um grupo de inclusão no WhatsApp, que tem uma psicóloga, tem a esposa do pastor, tem eu lá no grupo, tem outras meninas, eu vou te colocar nesse grupo, e aí você vai colocando suas ideias lá. Falei, tá bom. Aí quando foi em dezembro, eu terminei o projeto e apresentei ele agora em janeiro, né? Aí o pessoal gostou bastante. São 4 passos, né, pra gente poder deixar a Igreja do Tatuapé inclusiva. Primeiro, um formulário, um Google Forms, né, para a gente quantificar as crianças, quantas crianças atípicas a gente tem na igreja. O segundo passo é fazer uma anamnese, mais uma escuta livre, né, com as famílias, para saber a necessidade dessas crianças e para que essa família se sinta acolhida, né, porque a gente sabe a dificuldade que as famílias têm com crianças autistas de escutar uma pregação. E muitas, a igreja que eu vou, ela é grande, então assim, é meio que diariamente você vê mães indo embora porque as crianças estão em crise e não conseguem assistir o culto, elas vão embora mesmo, porque todo mundo começa a olhar e ela se sente mal, né? E aí o que eu comecei a fazer? Eu tenho 3 filhos, né? Tenho 3 abafadores. De sábado eu pego os abafadores e levo pra igreja. Quem quer? Eu pego e empresto. Vou emprestando os abafadores. E aí foi o terceiro passo do projeto que eu coloquei, né? Que é, na verdade, o quarto passo. O terceiro passo foi o treinamento. A ideia do treinamento para capacitar voluntários do projeto e os professores, né, da escola sabatina, até mesmo a igreja, né? Então eu tive a ideia da gente fazer um treinamento explicando o que é autismo, as comorbidades, as crises, diferenciar, como a gente acolher essas crianças em julgamento. E falei, vamos fazer esse treinamento. A ideia inicial era fazer um treinamento e deixar numa plataforma gratuita para
para a igreja toda ter acesso. E aí a gente não vou gravar sozinha, eu vou dar aula introdutória, né? O pastor vai falar ali sobre os fundamentos bíblicos, que são os fundamentos que eu usei para fazer o projeto. E vou ter psicólogas e pedagogas também da igreja, cada uma falando um tema ali do treinamento. A gente está tentando deixar esse treinamento com finalidade acadêmica, ainda não é certeza. Mas é importante, né, para quem estuda na área ali ter horas complementares. E o quarto passo do treinamento é os abafadores e os cordões, né? Então, a igreja tem os próprios abafadores para emprestar, né, para as pessoas, para as crianças, né, que conseguem ficar ali na igreja na hora do culto, que tem só uma sensibilidade auditiva mesmo, mas fala, não, quero ficar aqui e coloca o abafador e consegue ficar ali. E, e os cordões, né? Eu acho importante a gente ter os cordões, né, de quebra-cabeça e girassol para poder ver, né? Identificar, né? Identificar quando saber que aquela criança precisa de um suporte maior, né? E a sala sensorial. Tem uma sala muito legal lá na igreja, que hoje chama Sala das Mães, mas a gente já está mudando o nome, né? Vai ser a Sala da Calma. E deixar, né, essa sala com painel sensorial, tapete de EVA, puff, tudo que for sensorial assim, mas não para segregar essa criança, não. A criança ela só vai para essa sala no momento que a mãe perceber, né, que a criança sinaliza quando ela vai entrar em crise. Então a mãe viu que a criança vai entrar em crise, ela não vai conseguir assistir o culto, ela pode ir para essa salinha, tem uma TV, ela não vai perder o culto e além de tudo é uma sala de vidro. De dentro da sala, ela consegue ver o pastor ali tranquilamente de dentro da sala. Olha, bom, tem muita criança típica na igreja Tem. e vamos falar agora dos adultos. Sabe o que eu fiquei pensando? Eu percebo que você projetou todas as suas preocupações e dificuldades com o autismo, porque o diagnóstico para você foi, né, um momento de choque, né? Quando o médico falou assim, olha, vamos estudar a Rebeca. Você falou, eu sou uma cópia da Rebeca, ou a Rebeca é uma cópia de mim. Não, quem é cópia de quem, né? E como você lida com o autismo hoje? Porque eu tô sentindo que você tá bem superada, entende? Bem E tá bem superada. superada e você projeta o assunto mais para as crianças e para as outras pessoas, você não concentra em você mesma. Conta como é que é isso. Compara com a tua filha e como é que você está hoje em relação ao autismo. Então, quando a Rebeca ela foi laudada, ela não aceitava o diagnóstico dela, de jeito nenhum. E eu não escondi de nenhum deles, né? Perdão, e ela tinha quantos anos? Ela tinha 11. Ela 11 tinha anos. 11, Aham, aham. e ela não aceitava de jeito nenhum que ela não é. E até que ela começou a ver os benefícios, tipo assim, fila preferencial, é, o abafador, né, para evitar os atritos ali que ela tinha, que ela tem muita sensibilidade auditiva. Quando a gente vai em algum parque, paga meia ou não paga. Daí que ela começou a ver, né? E ela foi começando a perder a vergonha. Já eu, quando eu fui diagnosticada, eu fiquei com vergonha de falar para as pessoas, ser julgada, né? É aquela coisa, né? Estranho demais para ser autista, né? E, E e normal demais para não ser. E aí eu fiz um Instagram, acho que a Thelma até viu, né? Sim. Só para falar de autismo. E assim, viralizou o Instagram, consegui muitos seguidores e tudo, mas assim, eu não tinha, nesse Instagram eu não tenho ninguém que não seja da minha família, amigos do meu Instagram pessoal, porque eu tinha vergonha mesmo, né? E depois que eu falei na igreja e o impacto que causou, né, o projeto, tô vendo a dimensão que tá tomando, assim, eu perdi a vergonha. Hoje eu chego e eu falo, eu sou autista, sem problema nenhum, mas assim, eu sou muito tímida. Para eu fazer contato visual com as pessoas, eu tenho muita dificuldade para falar em público, então nem se fala. Eu tô pensando aqui nas gravações da aula já. Mas ela sim. tá se Agora, saindo bem aqui, né, Tennyson? Fala sério. não, ela tá Ela olhando tá. para uma tela, né? Se a gente tivesse numa mesa, os três conversando, podia ser que seria diferente, né? Agora, vamos falar um pouquinho de você, Thaís. O autismo adulto.
que você tem para contar pra gente? O que tá aí no teu coração, na tua mente, assim, querendo sair? Olha, eu tô nessa entrevista e eu não posso deixar de falar isso, não posso deixar de contar isso. É difícil falar de mim. Não, Eu sei, deixa eu eu colocar percebi isso. uma outra pergunta. Vamos ver se eu consigo ajudar, Thaís. O Bruno, o que que o Bruno achou de descobrir que ele tem uma esposa autista? Ele falou que não mudou nada. Tanto que É, quando eu fui laudada, eu liguei pra ele e falei assim, amor, você vai ficar com vergonha de mim, de falar que eu sou autista? Ele falou, imagina, hipótese nenhuma. Ele falou, pra mim não mudou nada. Um simples papel. Ele falou, e pra você também, você vai ver que não vai mudar nada. Agora você vai se entender melhor, a gente vai conseguir compreender mais alguns comportamentos, mas pra mim não mudou nada. ele também não tinha queixas anteriores, né? De perceber que você era meio esquisitinha, meio diferentona. Então, ele sempre falou que eu sou uma pessoa assim difícil de lidar, mas ele fala que isso são as mulheres da minha família, né? E Ah, depois do meu diagnóstico, a minha irmã mais velha foi laudada, a minha mãe. Então, assim, são assim coisas assim bem peculiares que ele achava que era da característica das mulheres da nossa família, que hoje ele entende, né? Que é o autismo. E ele, bom, e que mais que características são essas? Conta pra gente aí, pra ver se a gente consegue uma identificação com o nosso público, né? Quem tá ouvindo a É, gente. a rigidez de rotina, se ele fala que pra mim que vai fazer uma coisa tem que ser aquilo e pronto. Vou em tal lugar, tem que ser aquele lugar, sair da rota, eu já fico nervosa. Que mais? Ele fala que tudo tem que ser do meu jeito. É isso. Ó, eu fiquei curioso agora. Você falou sair da rota te deixava nervosa. Eu conheço uma pessoa, né, que também tem essa característica, né? Saiu da rota de um caminho que a gente está fazendo lá, fez um caminho diferente, a pessoa fica com ansiedade. Isso poderia ser indicação de autismo? sim. Sim. Que é a previsibilidade, né? Eu falo assim, a gente vai em qual lugar? Ah, a gente vai no mercado e vai voltar pra casa. Aí chega no mercado, não. Vamos passar na açougue. Ou então vamos passar numa loja pra ver roupa. Não, não quero ir na loja pra ver roupa, eu quero ir Já pra complica. casa. Já complica. Aham, É, e ok. eu já vi relato de crianças, né, que tem crise mesmo, que entra em crise de meltdown, aquela crise que se caracteriza como um surto mesmo, de colapso, por fazer um trajeto diferente do que o trajeto costumeiro para ir para a escola, por exemplo, ou para a igreja, para algum lugar que se vai costumeiramente, né? Então, só o fato de, por exemplo, tá bloqueado, então vai ter que fazer um trajeto diferente, não tem escolha. A criança entra em surto, né? Por Uhum. não conseguir lidar com essa mudança, Essa né? mudança. Que prejuízos, assim, hoje você ainda tem que lidar e você tem uma rede de apoio. Eu não tenho rede de apoio, não. Hum, você é um apoio. Eu sou meu É apoio. isso que eu tô vendo. Você faz tudo pelos outros. Você ajuda lá na escola, ajuda na igreja, ajuda na família, estuda para poder. Então, você está apoiando todo mundo que precisa. E quem te apoia? Então, eu tenho o apoio do meu marido, né? Que eu falo pra ele, você é meu suporte. Eu falo pra ele, eu falo assim, você é a única pessoa. Acho que ele é quem fica com os prejuízos, né? Que é quando eu tiro minha máscara, né? E ele vê realmente quem eu sou, porque eu falo, não tem outra pessoa, é você e pronto, acabou, aceita. Aham. E aí ele fazer o quê, Mas, né? mas para fora você consegue, com a máscara, resolver bem a sua vida. Resolvo. Mas depois é uma sobrecarga sensorial gigante. Assim, Deixa eu fazer uma hoje nem pergunta. tanto. Sim, pode falar. Fazer uma pergunta difícil. Você tá com máscara agora? Desculpa aí. Vamos desmascarar esse assunto aqui. Aqui a gente tem que ser sincero. Na verdade, não, porque assim, a Thelma me deixou assim muito segura desde o primeiro momento que eu consegui conversar com ela. E os áudios que ela me mandou pra eu ficar descontraída, de eu não, só o fato de eu não precisar me preparar pra estar aqui já tirou assim um peso gigantesco, porque geralmente é isso, né? Quando eu vou ter uma conversa, eu preciso ensaiar aquilo mentalmente várias vezes pra poder ter aquilo, eu tenho um roteiro na minha cabeça, o que que eu vou perguntar? Se a pessoa fala isso, o que que eu tenho que responder?
E pra estar aqui eu não precisei fazer nada disso. Muito bem, Mas Thelma. Fez bem a lição de casa, hein? foi muito boa. Por acaso eu também sou autista, então eu conheço boa parte das necessidades que ela ia ter. Você realmente sabe. Agora, outra perguntinha, Thaís. O que que você pensa, como vão ser os seus filhos quando eles chegarem na fase adulta? Você descobriu, teve o diagnóstico depois de adulta. Eles já tiveram na infância. O que você espera, para eles? Vocês acham que eles vão ter essa autonomia? Eles vão conseguir estudar até uma faculdade, universidade? Eles vão conseguir trabalho? Eles vão conseguir se casar e formar uma família? Eles vão ter essa autonomia de uma pessoa, quase uma pessoa típica? Com certeza absoluta. Porque assim, por mais que o diagnóstico deles tenha vindo na infância, é, com os tratamentos, né, a qualidade de vida deles é outra. E eu poder ter essa percepção de falar, poxa, eu sou assim, e entender que alguns comportamentos deles é muito do que eu sou também, e muito do que é o autismo. Então eu consigo compreender alguns comportamentos deles, né? E ter empatia de falar, poxa, na minha infância eu não tive isso, né? Então vou dar isso pra eles. E aquela coisa, não ficar passando a mão na cabeça, ai, porque é autista. Não, nunca fiz isso, nunca meu marido fez isso. Às vezes as avós querem fazer, as avós, né? A gente não Ah, deixa. coitadinho, é autista. A gente não deixa, porque o mundo lá fora não é assim, né? A gente sabe como é o mundo lá fora, né? O Henrique, que é o do meio, ele tá jogando bola, ele joga bola muito bem, o sonho da vida dele é ser jogador. E a gente sabe que ele tem um futuro pela frente, a gente apoia ele. Meu marido agora conseguiu mudar o horário de trabalho dele nos 3 dias da semana para poder acompanhar ele no futebol, porque ele leva muito a sério isso. Tanto o Henrique, que é o meu filho, tanto o Bruno, que é meu marido, né? Eles levam muito a sério isso. A Rebeca, desde pequenininha, ela fala que ela quer ser médica veterinária. E ela estuda muito, ela é muito estudiosa, apesar das dificuldades que ela tem, né? Principalmente com matemática, ela estuda muito. As notas dela na escola são muito boas. E, assim, eu vejo que eles não vão ter limitação nenhuma. O céu é o limite. O Francisco também. O Francisco, ele fala que ele vai ser cozinheiro quando ele crescer. Que Ele legal. adora. Quando eu tô na cozinha, ele sempre pede pra ajudar a fazer alguma coisa. Ele tá sempre perguntando, questionando pra que serve aquilo, aquilo outro, e quer ajudar. Ele vê que eu tô na cozinha, mãe, quer ajuda? Quero. Aí ele vem, eu deixo ele participar, deixo ele me ajudar a fazer algumas receitas. E eu acho que é isso, né? Não limitar a criança, porque tem muita mãe que a própria família, né, acaba limitando a criança. Ai, coitadinho, porque é autista. Ai, eu tenho vivência nisso. Eu vejo muito isso. Eu estou bem curiosa porque uma coisa que me chamou a atenção é que a data que a Thaís recebeu o diagnóstico dela e a data em que ela passou a ser membro de uma igreja, né? Essa sua vivência com Deus, Thaís, ela acaba fazendo parte da descoberta do seu autismo, das suas batalhas, das suas lutas com as suas crianças, né? Como é essa relação sua com Deus e com o autismo? Eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que Deus foi conduzindo ali um diagnóstico, outro, até chegar no meu e me mostrar qual era o propósito, né, da minha vida, porque foi assim uma coisa que eu sempre questionei a Deus, sempre. Por que que eu tô nesse mundo? Por que que eu tô aqui? O que que eu tenho que fazer para ajudar outras pessoas? E eu via as pessoas cantando na igreja, dançando, evangelizando, eu falava assim, eu não tenho esse dom, eu não tenho isso. O que que eu tenho que fazer? E foi realmente depois do meu diagnóstico. Na verdade, quando eu estava em processo de diagnóstico, estava ali terminando a avaliação neuropsicológica, eu já estava cursando a psicomotricidade, e aí eu vi que uma faculdade aqui em São Paulo abriu inscrição para prestar o vestibular para pedagogia. E eu confesso que eu nunca me vi nessa área, só que eu pensei, alguma coisa falou na minha cabeça, né? Faz a inscrição. E eu fui, fiz a inscrição, paguei a inscrição, uma faculdade pública.
depois de uns 3 meses, tipo assim, na semana da prova, eu falei assim, eu não vou, porque eu não estudei, eu não vou lá pra quê, né? Só perder tempo. E aí, um dia antes, meu marido falou, não, você vai, a prova era num domingo de manhã. Não, era num domingo à tarde, no domingo de manhã ele falou assim, você vai. Eu peguei e falei, não, não vou. Ele falou, você vai, você pagou a inscrição. Ou não, você já tem, você vai lá e faz a prova. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, tá bom, eu vou. Aí fui e orei, né? Falei pra Deus, falei, Deus, se for da sua vontade, se tiver a ver com o meu propósito, Senhor, deixa eu passar. Se não for, não tem problema. E aí eu fiz a prova em maio, quando foi no final de junho, veio o resultado, aprovada, na faculdade pública. E foi assim, eu achava que eu não tinha passado, a gente não teve acesso ao gabarito no dia da prova, e geralmente eles dão, e eles não deram, então eu fiquei assim um mês pensando, mas eu achava que eu não tinha passado, porque eu falei, eu não estudei, eu fui péssima, né? E aí passei quando foi em julho, dia 29 de julho, no dia 6 de julho eu me batizei, e no dia 29 de julho começou as aulas. E aí foi quando eu procurei o Ministério Infantil, né, pra ver o que que eu podia ajudar. Agora, depois de tudo, eu entendi qual que é o meu propósito, né? E já ajudava muitas famílias atípicas em ambientes de clínica e por que não na igreja, né? Uhum. E o Bruno, quando é que você vai puxar pro clube dos Então, autistas? O Bruno, ele não, ele fez avaliação neuropsicológica. Eu fiz ele no mesmo psiquiatra que as crianças passaram, né? Que foi que laudou o Henrique e a Rebeca por último. E o médico falou, ele não tem justamente os prejuízos, né? Falou, tá dentro do fenótipo ampliado, tem muitas características. Ele tem o diagnóstico fechado de TDAH e TOC, mas o TEA não se enquadrou. Bom, Thaís, é, a gente fez a pergunta para você no início, né? O que que é o autismo? E você respondeu de forma muito sintética, uma frase de muito impacto, né? Autismo para mim, você disse, é ser quem eu sou sem julgamento. Então, só explica um pouquinho melhor o que é esse ser quem eu sou sem julgamento. Que às vezes a gente chega num lugar e a gente quer demonstrar que a gente é, mas as pessoas não estão preparadas, né? É o que você falou também da sociedade não está preparada, né, para receber as pessoas, por falta de informação. Então eu já recebi perguntas tipo assim, a pessoa não me conhece. Ah, você é autista, você tem 3 filhos, mas nossa, para que você foi ter tudo isso de filho sendo que você é autista? Eu já recebi perguntas assim. E até explicar que focinho de porco não é tomada, dá uma preguiça, né? Aham, aham, sim. Então é isso. O julgamento das pessoas, né? Se a pessoa não me conhece, a pessoa julga mesmo. Fala assim, nossa, mas pra que foi ter tudo isso de filho, né? Sabendo que todo o ambiente de autismo. Já me pergunta assim, se você tivesse descoberto seu autismo antes de ter filho, você teria filha? Aham. São perguntas, assim, bem desconfortáveis, né? Mas eu respondi, eu falei, teria. Agora, ser quem você é, sem julgamento, isso te torna mais livre, te dá mais um senso de liberdade. Com certeza. Com certeza, mas assim, eu tô sempre prestando atenção nos meus comportamentos para as pessoas não estranharem, entendeu? Tô sempre ali, que é o masking, né? É o Meskin. Eu achei muito interessante, para mim, a Thaís está sendo uma autista diferente de outras autistas que eu conheço, né? E eu tô, assim, buscando desesperadamente encontrar uma explicação para isso. E eu não sei, Thaís, você só sabe ser você, lógico, né? Mas parece que as dificuldades que você encontra em se relacionar com as pessoas ou de não ser julgada, né? Esse desejo de não ser julgada, você encontra mais na relação com as comunidades ou com a sociedade em si do que talvez dentro da sua própria família. E eu fiquei pensando, bom, se você, a sua irmã, a sua mãe são provavelmente todas autistas ou no mínimo um fenótipo ampliado, se o seu esposo é um fenótipo ampliado e então você está cercada de autismo praticamente por todos os lados, né?
E isso quase que se torna uma condição com desafios, sim, né? Mas não causa tanta estranheza dentro desse ambiente mais próximo, né? Nesse núcleo de contato constante, né? Então é como se vocês todos fossem uma grande rede de apoio uns para os outros, né? E é muito interessante como isso te dá uma naturalidade em se relacionar com esse fato de você ser autista. Eu percebo no seu discurso que você traz. Você fala de dificuldade, sim, né? Então você falou da rigidez, você falou da sobrecarga, né? Eu diria exaustão, embora você não tenha usado essa palavra, né? E o apego às rotinas, a rigidez cognitiva, é, e tantas dificuldades das suas crianças, né? Cada uma puxando para um lado, o Henrique extremamente agitado, a Rebeca muito parecida com você, o Francisco com a dislexia e as suas várias dificuldades, né? E o grande desafio que você enfrentou com ele, né? Com a questão da bronquiolite, né? Que você contou. Tudo isso são desafios muito grandes, né? Mas você descreve isso com uma naturalidade, com uma leveza que me deixou encantada, né? E também que é incrível, né? Você está hoje numa escola inclusiva, né? Excepcionalmente inclusiva. Você está hoje numa igreja excepcionalmente inclusiva e você está assim distribuindo esperança porque você não abraçou os problemas das suas crianças e os seus, né? Você não abraçou e ficou com isso para você. Pelo contrário, você entendeu que isso é uma oportunidade de te tornar útil não apenas você como mãe, para com a sua família, com o seu núcleo familiar e as suas crianças, mas você está ativamente se capacitando e se colocando à disposição da sua comunidade, né, para se tornar útil, para distribuir essa esperança que você já tem, né, por causa da sua família, por causa do seu Deus e por causa da rede de apoio que você tem, né. Então, eu só posso louvar a Deus por perceber, né, como Ele te construiu, né, como Ele tem te amparado no seu autismo e nos desafios com as suas crianças, né, e você, para mim, é uma pessoa cheia de esperança. É uma autista transbordando esperança por todos os poros. E eu achei isso incrível, né? É uma coisa diferente, né, Tennyson, do que a gente Uhum. tem encontrado aqui nas nossas Sim, conversas, né? sim. É bem diferente. E Thaís, por onde mais você transborda esperança? Conta pra gente o que que você faz nas redes sociais. Então, o meu Instagram, ele ficou um pouquinho parado, né? Meu Instagram de autismo. E eu fiquei, né? Falei, poxa, eu criei esse Instagram aqui, mas chegou um tempo que eu falei assim, pra que eu criei esse Instagram? E eu vou contar uma história bem curiosa que nem a. Eu não cheguei a contar pra Thelma, mas aconteceu tem um mês mais ou menos. Quando eu era criança, eu estudava numa escola que a diretora era irmã da professora, que era a tia Ana, era a minha professora favorita. E minha mãe não mora aqui em São Paulo, minha mãe mora em São Vicente, que é no litoral de São Paulo. E só que minha mãe vem sempre, pelo menos uma, duas vezes por mês ela tá aqui em casa. E aí teve um episódio que minha mãe veio e minha mãe, ela vem de ônibus, né? E vai pelo Jabaquara, pega o ônibus, pega o metrô do Jabaquara pra Guilhermina. E aí teve um dia que eu fui buscar minha mãe no metrô e ela falou assim, Thaís, adivinha quem eu encontrei aqui no metrô? Falei, quem? Lembra da Débora, que era diretora do Colégio Aprisco? Aí eu peguei e falei assim, lembro. Encontrei com ela. Você acredita que ela tá morando aqui no bairro? Que ela falou que o genro dela tá vindo buscar ela
E eu falei que você tava vindo me buscar. Eu falei, nossa, eu lembro quando ela tava grávida. Ela falou, pois é, a filha dela vai casar já. Só que eu era criança na época, quando eu lembrava dela grávida, né? Eu era criança, já tá lá na terceira, quarta série. E aí teve um dia que a Débora me chamou, né? E falou assim, Thaís, me chamou no Instagram, falou assim, você pode me chamar no WhatsApp? Eu tenho uma coisa pra te falar. Eu falei, tá bom. Chamei ela no WhatsApp, né? E eu comecei a conversar com ela. E ela pegou e falou, Thaís, o seu conteúdo me impactou tanto. Eu comecei a assistir, meu marido começou a assistir, a minha irmã começou a assistir. E eu comecei a perceber que minha filha Abigail, a mais velha, ela é autista. Ela tem muitas características parecidas com as suas. E aí eu peguei e falei, ela falou assim, eu não sabia como falar pra ela, né? Porque ela tava de casamento marcado e tudo, mas ela falou, teve um dia que eu cheguei na casa dela e falei pra ela assistir um vídeo seu. E aí tava ela e o marido dela, ela já tinha casado até. Aí ela falou assim, e aí o marido dela só olhou pra cara dela, ela olhou pra cara dele e falou assim, é você. Falou pra ela, né? É igualzinho a você. E aí ela começou o processo de investigação do diagnóstico dela e ela foi laudada. E assim, falei, poxa, foi mais uma pergunta que Deus respondeu, né? Porque eu falei, pra que eu criei isso daqui? E caiu assim essa resposta. Eu fiz até um vídeo, o último vídeo que eu postei lá foi falando sobre isso, que eu encontrei ela e ela conseguiu, através do meu Instagram, descobrir o diagnóstico da filha dela, né? Que a filha dela já é adulta também, casou recentemente. E teve uma coisa que eu não falei, que eu fiquei de falar e eu esqueci de falar, né? É, esqueci. Quando o Francisco estava no hospital, que veio aquela senhorinha conversar comigo, eu fiquei 15 dias lá na UTI. E eu procurei essa senhora por 15 dias. Ninguém conhecia ela. Ninguém, ninguém. E assim, toda vez que eu falo essa história, eu me emociono, porque assim, eu sinto que foi Jesus ali comigo, me dando uma oportunidade. Eu sei que era ele ali. Isso quando você contou no começo da entrevista e falou desse anjo que apareceu ali, eu pensei realmente a ação sobrenatural na sua vida foi manifestada nesse momento e com certeza em outros momentos no passado e ainda vai continuar sendo manifestada, Thaís. E não tenha dúvida, né? Uma vez que ah, a gente prova, experimenta dessa água, né? Eu sempre lembro do encontro da mulher samaritana com Jesus no poço e ele falou para ela, né? Quem beber dessa água será uma fonte de vida a jorrar, né? Se a gente experimentou o poder de Deus, se a gente teve um encontro com Jesus, você falou, essa senhora, para mim, representa o próprio Jesus que veio te dar a força que você precisava, né? Para superar e fazer o milagre que você precisava ter na vida do teu filho. Então, que Deus continue te abençoando muito, que a presença dele continue sendo uma coisa muito real na tua vida e que as pessoas possam sempre enxergar a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo através das tuas palavras, das tuas ações e de tudo aquilo que você faz. Olha, estamos felizes, né, Thelma, de ter Sim. encontrado a Thaís aqui e queremos agradecer muito, deixar essa bênção já que você nos abençoou também. Mas fala uma vez mais, Thaís, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Eu tenho dois Instagrams, né? Que é o meu pessoal, que é o Thaís, com THS Luciano, que é o meu sobrenome. E o meu outro Instagram tá um pouquinho parado, mas eu vou voltar a movimentar ele, que é ela e o Teia. Ela e o Teia. Aham, ok. Então, você que se sentiu, né, tocada pela história da Thaís, vai lá, encontre ela, assista o que ela está publicando e apoie esse ministério, esse trabalho maravilhoso que ela está fazendo. Algumas palavras mais, Thaís? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui e poder falar esse testemunho, que assim, nunca falei em público, mas lá no treinamento ele tá no roteiro. E é Ok. uma honra participar aqui com vocês. Foi muito gratificante poder conversar com vocês e sentir tão acolhida. Igualmente. Thelma, alguma palavra a mais? Eu só posso louvar a Deus
pelo que ele está fazendo na vida da Thaís, né? Ela tinha uma busca por propósito, né? Eu não sei, ela nem gasta tempo de fala para falar das dificuldades que talvez ela tenha enfrentado, das dúvidas, mas ela fala do resultado, né? Das respostas que Deus proveu para ela e da esperança que ela tem agora no coração. Então, eu só posso louvar o nome de Deus pelo que Ele está fazendo na sua vida, Thaís, e o quanto isso nos traz conforto, esperança, paz, leveza para a realidade do autismo, que para muitas pessoas é tremendamente depressiva, muito sofrimento, muita dificuldade e pouca esperança, né? Então, para mim, você irradia, Thaís. Deus colocou em você uma luz para irradiar esperança junto com o seu autismo, né? A gente parece que diminui o receio de ser autista quando a gente vê as bênçãos que Deus está derramando em você e através de você. Muito feliz por isso. E é o que eu peço, né? Que Deus me use e consiga enxergar o amor dele através da minha vida, porque se eu não trazer essa luz para as pessoas, né? Quem vai trazer? O É isso autismo não é mesmo. o fim do mundo, não é uma coisa ruim, né? Não é só coisa ruim, não é só os prejuízos. Acabamos de escutar o lado super positivo do autismo. Muito obrigado, Thaís. Eu que Muito agradeço. obrigado mais uma vez. E esperamos ter você com novidades, né, na nossa próxima entrevista. Você tem projetos, você tem planos, muita história vai acontecer. E se Deus quiser, a gente se encontra mais para ouvir você contando essas coisas maravilhosas. Muito obrigado e até a próxima. Até, tchau, tchau. Tchau. Tchau.